Meus irmãos, que banquete já temos recebido do Senhor, né? Louvar a Deus, celebrarmos a ceia do Senhor, a morte e a ressurreição de Cristo, sabermos que Deus continua cuidando das nossas casas. E eu vou tentar então não ser tão longo, porque antes do culto já me perguntaram se a pregação ia ser mais curta, né? Porque ia ter tudo isso. Mas se ia ser 45 minutos, nós vamos fazer 35 agora. Êxodo 19, se você puder e se você quiser, abra sua Bíblia. Êxodo 19, nós continuamos a série, pela graça de Deus, né? Pastor Galgu foi instrumento do Senhor, falando sobre sermos cheios do Espírito Santo. Domingo passado, no calendário cristão, celebramos o domingo de Pentecostes, 50 dias depois da festa da Páscoa, e Deus faz tudo perfeito, né, Pastor Galgu? Foi uma bênção. E a obra de santificação é o Espírito Santo habitando em nós e trabalhando em nós. E há 2 domingos atrás, nós iniciamos essa série que chamamos de Reservados ou Reserved, e falamos primeiro de uma família reservada, falando de como Deus ele chama, então, Abraão, a sua família. Falamos dessa resposta de Abraão, falamos do percurso, então, de Abraão também em fé, para que uma fé seja aprovada por Deus. Falamos lá já quando ele é provado pelo Senhor, no sacrifício do seu filho prometido, Isaac. Porque o povo de Deus, então, ele começa, e não começa a partir de Israel, de fato, ou de Moisés, mas é desse chamado de Deus a partir da vida de um homem. Se você não acompanhou, vá lá no nosso canal do YouTube também, se inscreva. Temos aumentado cada vez mais a quantidade de inscritos, de visualização, divulgue. Isso é uma forma da gente divulgar também a nossa igreja e a palavra de Deus. O fato é que, então, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, que tem o seu nome, Êxodo 19, vou chegar lá. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem seu nome mudado então para Israel, é o nascedouro da nação ou dos israelitas, tem as 12 tribos de Israel, e se você bem lembra da história de um homem chamado José, ele é vendido pelos seus irmãos ao Egito, fica lá. A fome alcança não só o Egito, mas toda a região circunvizinha, uma fome muito grande, de forma que Jacó com os seus filhos precisam ir para o Egito, porque Deus tinha usado a vida de José como instrumento para, na verdade, ir adiante da sua família e garantir a salvação de sua família. Passam-se então os anos, nasce uma nova geração ainda no Egito do povo de Deus, mas nasce também um faraó que não conhece a geração de José, e por isso pesa a mão no povo de Deus. Deus então levanta um homem chamado Moisés, para ser instrumento nas mãos deles de libertação, de resgate desse povo, envia as 10 pragas, tira o povo do Egito. Creio que para muitos até aí é uma história bem conhecida. Isso é um rápido panorama que estamos dando de Gênesis e um início aí de Êxodo. Por que eu estou falando tudo isso e onde é que nós vamos chegar? Nós temos então essa geração que sai, e essa geração ela caminha para uma terra, e é a terra prometida. Se você não lembra, no domingo em que iniciei a primeira série, ou primeira mensagem da série, falava que a primeira expressão de santo, né, de Kodesh, que aparece no Antigo Testamento, aparece justamente quando Deus encontra Moisés no meio de uma sarça, ou a partir daquele encontro, ele fala: Moisés, tira os teus sapatos, porque a terra que você está pisando é terra santa. E por isso, então, que nós estamos falando de santidade na perspectiva de não é algo comum, é algo apartado, separado para Deus. Isso é a ideia de santidade. E você vai ver uma tenda santa, objetos santos, um povo que é santo numa terra santa. Você tem expressões para dizer, esse povo é separado. E aí chegamos, então, em Êxodo 19, porque nasce aqui algo. Você lembra, dentro do povo de Deus, uma rápida enquete aqui, dentro do povo de Deus havia uma tribo também separada, para um serviço santo. Qual tribo era essa? Tribo de Levi, chamados de levitas. Eles foram separados. Agora eu pergunto para você, será que o intento do nosso Deus sempre foi isso? Vou separar no meio das tribos, vou separar uma tribo só para mim? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente lê e parece que sempre foi assim. E é isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre esse reino de sacerdotes. Porque lá em Êxodo 19, se você tiver com sua Bíblia aberta, a partir do verso 1, Êxodo 19,
a partir do verso 1, vai dizer o seguinte. Isso aqui, então, é falando da saída do povo do Egito, ok? No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto de Sinai, porque havia partido de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai e tinham acampado no deserto. E ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: viste o que fiz aos egípcios? Como vos carreguei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim? Presta atenção aqui agora nesses versos comigo. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos da terra, porque a terra é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Se você puder, sublinha isso na tua Bíblia. Sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Sublinha filhos de Israel. E Moisés veio e chamou os anciãos do povo, e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: eis que virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, fazei com que lavem as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Lá no verso 14, desce comigo e lê. E Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e eles lavaram as suas vestes. E ali todo o povo disse: estai pronto no terceiro dia, e não chegueis às suas esposas. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões, relâmpagos, uma densa nuvem sobre o monte, e a voz de trombeta soou o toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. Tua palavra, Senhor, viva, real nos nossos corações. Ministra, Pai, ministra, Senhor, aos nossos corações. É o nosso desejo, é a nossa sincera oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no verso 6, nós vamos ter a âncora, aquilo que fundamenta essa nossa palavra no dia de hoje, que quando Deus fala a Moisés, mandando dizer ao povo, dizendo: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa nação santa é justamente essa nação separada que começou lá na vida de Abraão. Mas agora surge aqui essa expressão dizendo: olha, vai ser um reino, e um reino de sacerdotes. O que isso significa? Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que Deus separou o seu povo para ser um reino de sacerdotes. Esse é o intento inicial no coração do nosso Deus. Então não é um reino com sacerdotes. Isso é diferente. Porque nós somos uma igreja hoje em dia não de brasileiros apenas, mas com brasileiros, porque nós temos outras etnias. Faz sentido? Então não é um reino contendo sacerdotes, mas um reino que é formado na sua totalidade de sacerdotes. É um reino sacerdotal, onde cada pessoa, cada integrante do reino de Deus, aqui segundo Êxodo 19, ele iria exercer então uma função, uma relação sacerdotal para com o povo e para com Deus. Faz sentido? O intento então, aqui eu não estou falando de tribo de Levi, irmãos. Aqui eu não estou falando de Arão, eu não estou falando de Moisés, eu estou falando do intento do meu Deus, quando retira o seu povo da terra do Egito, e agora ele está dizendo: eu vou conversar com vocês. Faz o seguinte: santifica, se lavem, santifiquem-se que eu vou aparecer para vocês, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Eu e você precisamos entender isso. Primeiro, sacerdote não surge aqui então a partir da tribo de Levi. Sacerdócio não surge a partir da lei de Moisés, a partir da lei mosaica. Por quê? Porque antes disso nós já temos, primeiro, antigamente, antes aqui do tempo de Moisés,
o patriarca fosse, né, o pai, o chefe da família, nós vemos isso na pessoa de Abraão, nós vemos isso na pessoa de Jó, nós vemos isso na pessoa de Noé, ou seja, pessoas antes mesmo de qualquer expressão para com Moisés, que desempenhavam, aqueles que apresentavam sacrifícios a Deus em relação à sua família. Então, o sacerdócio não é prerrogativa da tribo de Levi. A segunda coisa é que sacerdócio também não era uma prerrogativa do povo de Deus em si. Por quê? Porque existiam outras nações que tinham também sacerdotes e sacerdotisas. Nós vemos, por exemplo, e é do povo de Deus, mas só para a gente ter um entendimento como essa figura já era antes, você tem Melquisedeque, uma figura tão emblemática e tão questionada no sentido de debatida teologicamente, que ele encontra Abraão, e Abraão então apresenta o que é o dízimo diante de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo. Essa é a expressão bíblica. O próprio sogro de Moisés, Jetro, nós vamos falar também que é sacerdote de Midian. Então, essa figura, eu quero que você entenda a primeira coisa, isso não é uma exclusividade a partir da lei de Moisés, ou a partir da lei mosaica, para com a tribo de Levi exclusivamente. Mas o diferencial, então, do povo de Deus é que não seria um povo com sacerdotes, mas um reino de sacerdotes. Mas então, pastor, por que isso não aconteceu? O que aconteceu? Por que só surgiu a tribo de Levi? A gente sempre ouviu na nossa vida toda, talvez você, eu também ouvi muito isso. A tribo de Levi, Deus tirou a tribo de Levi para ser povo, né, que faria o sacrifício, para cuidar das coisas sagradas, do templo, do carregar da arca, de todo a tenda do encontro, a tenda santa. Era sempre a tribo de Levi, a tribo de Levi. E o que acontece, então, com essa tribo e como ela passa a ser exclusiva? A gente precisa entender que aqui havia algumas condições. Primeiro, Deus, falando a Moisés, lá no verso 6, ele fala, vocês serão, a uma condição futura. E essa condição futura precisava, então, ser atendido a alguns requisitos. Ele, primeiro, no verso 5, ele vai falar, se vocês realmente obedecerem. Primeira coisa, vocês obedecerem a minha voz. Assim como Abraão, que ouviu a voz do Senhor e disse, sai para fora, né? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Vocês precisam responder à minha voz, a esse chamado de exclusividade. A segunda coisa que vocês precisam fazer, vocês precisam guardar o meu pacto. Ele está dizendo, e guardareis o meu pacto, então sereis. E ele está dizendo, então, Israel, assim como eu, com a poderosa mão, tirei vocês do Egito, agora vocês precisam guardar esse pacto para continuar evidenciando a minha característica de Deus, o quê? Santo, poderoso, onipotente, acima de tudo e todos. Era isso. Veja, a lei não foi dada para que o povo saísse do Egito. A lei foi dada para um povo que Deus já tinha arrancado do Egito. Deus já tinha dito, esse povo, eu tenho aliança com eles. Agora, eu estou dando a lei, não simplesmente para que seja um cumprimento de um rito legal, mas para que essa relação reflita a santidade, a separação que eu, como Deus, tenho e que o povo de Israel precisa demonstrar para com os povos vizinhos. Vocês, Israel, não são mais um povo comum, vocês são um povo separado. Por isso que vocês são uma nação ou um reino de sacerdotes para mim. Mas então eles precisavam guardar, eles precisavam obedecer. E aí, se você tiver com a sua Bíblia, vira uma página, se você tiver com o seu celular, passa o dedo para o lado. O que vai acontecer é Êxodo 20. Êxodo 20 é mais conhecido também como aquele texto que contém os 10 mandamentos. Então, Deus, de fato, estabelece essa relação. Moisés vai lá no monte, Moisés desce do monte, fala com o povo vai se santificar. Vamos obedecer a Moisés. Moisés sobe no monte. Deus, o povo vai dar certo. Moisés santifica o povo, fica essa relação. Deus, então, agora está dizendo, então, essas são as leis que eu começo a dar para vocês. E aí a gente começa a entender esses 10 mandamentos, né? Deus falando, olha, não cobiçarás, não matarás, não darás falso testemunho, a sequência dos 10 mandamentos. Mas lá no verso 18 acontece algo que deve chamar a minha e a sua atenção. Êxodo 20, verso 18 vai dizer o seguinte, todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o barulho da trombeta e o monte fumegando. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos,
mas não permitas que Deus fale conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou de longe, e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. Meus irmãos, quando Deus chama, então, Ele diz: olha, vocês serão para mim reino de sacerdotes, vocês serão para mim nação santa. Deus começa a expor a sua lei, que era para ser compreendida por todo o povo, porque não era um acesso só a um homem, a uma tribo, mas era dizendo: olha, vocês vão ter acesso à minha lei, porque vocês vão ser sacerdotes do Altíssimo. Mas o povo se assusta com a manifestação poderosa de Deus, eles dão um passo para trás e falam: não permita que Deus fale conosco. Misericórdia. É duro a gente pensar num povo que olha para Deus na sua manifestação e fala: não permita. Assim, Deus me livre, Deus falar conosco, né? Que Deus nos livre dele mesmo falar conosco. Vai tu, Moisés, sobe ao monte, fala com ele, e a você nós ouviremos. Você pode ler Êxodo 19, você pode ler Êxodo 20. Até aqui Deus está dizendo: eu vou manifestar minha glória perante um povo que precisa ser santo, que precisa obedecer, que precisa guardar. O propósito de Deus era separar um povo e constituir eles um reino de sacerdotes. Se você continuar na sua Bíblia, e eu vou fazer um pouco de como eu fiz também a pregação com Abraão, nós caminhamos um pouco na história, você vai ver aqui Deus começando então a dar outras leis, as leis sacramentais ou as leis civis. Deus começa a dizer: olha, é assim que vocês vão fazer, é assim que vocês devem agir. No Êxodo 25, nós vamos ver Deus falando: olha, vocês vão montar um lugar para a minha habitação, a tenda do encontro. Se você for passando, você vai ver Êxodo 25, Êxodo 26, a estrutura, a arca, os lenços, os tecidos que tinham que ser usados. Deus começa a dizer: olha, eu vou me manifestar dessa forma. Eu vou habitar no meio de vocês, mas minha habitação não vai ser comum, minha habitação vai ser diferente. Até que nós chegamos em Êxodo 28, irmãos. E aí, Êxodo 28, sim, acontece isso, a partir do verso 1, se você puder, ler comigo. Toma para ti Arão, teu irmão, seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que eles ministrem no ofício sacerdotal. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Irmãos, um chamado para uma nação de serem sacerdotes do Senhor, que aconteceu em Êxodo 19, que é negado pelo próprio povo de Deus em Êxodo 20. Agora que Deus está falando em Êxodo 28 então tudo bem, então agora você tira para mim, você separa para mim, você reserva para mim, não mais um reino de sacerdotes, mas uma tribo de sacerdotes, do meio do povo. Verso 1 vai dizer isso: toma para ti Arão, teu irmão, de dentre os filhos, ou de entre os filhos de Israel, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. A questão é que pela recusa, então, de um povo em se tornar reino de sacerdotes, Deus, então, agora não separa um povo para ser reino de sacerdotes, mas agora Deus separa uma tribo dentro do povo, para exercerem a função sacerdotal, que outrora deveria ser exercida pelo povo de Deus como nação santa e reino de sacerdotes. Reservando, então, a Deus, ele reserva. E aí deixa eu falar rápidas características, irmãos, eu vou tentar correr. Era muita coisa, eu não quero quebrar essa palavra em duas. Mas existem algumas coisas que acontecem com essa tribo, que elas tipificam essa separação da tribo. Primeiro, a tribo, então, eles tinham que ter vestes diferentes, eles não eram mais, deixaram de ser uma tribo comum. A rotina deles era diferente, o estilo de vida deles era diferente, a relação deles era diferente. As outras tribos, na verdade, que se apresentavam diante da tribo de Levi para apresentar sacrifícios, Deus manda fazer vestes para essa tribo. Arão, que seria o chefe maior, chamado de sumo
sacerdote, não apenas um sacerdote, mas o top dos sacerdotes, o sumo sacerdote, ele teria uma roupa ainda mais especial, colete, o que eles chamam aqui de mitra, como se fosse uma espécie de tiara, onde tinha escrito santidade ao Senhor. Ou seja, todos os adornos eram separados, eram santos. Por quê? Porque não eram roupas comuns, não eram utensílios comuns, tudo aquilo era separado para Deus. Então, no sacerdócio levítico, decore isso comigo, no sacerdócio levítico, a santificação era diária. Ou seja, eles tinham que viver um estilo de vida que mostrava claramente que eles não pertenciam a uma tribo comum, mas que eles eram santos. Agora, a atenção que eu e você temos que ter ao olharmos para essa história da tribo de Levi, é não acharmos que, então pronto, eles vestiam uma veste separada, eles tinham lá o chamado de Deus para serem sacerdócios, eram filhos de Arão, então eram sacerdotes, filho de peixe, peixinho é, filho de sacerdote, sacerdotinho é. Não era assim. Quer dizer, era assim porque eles tinham essa questão de ser por uma linhagem hereditária, mas os filhos de Arão, eles morrem perante o Senhor por apresentar fogo estranho ao Senhor. Porque a santidade ao Senhor não diz respeito a vestes, não diz respeito a uma classe, não diz respeito a um título, mas diz respeito ao sondar do coração. Desde o Antigo Testamento era assim e continua sendo assim. Eu e você não podemos chegar de uma maneira impura diante do Senhor. Nós não podemos apresentar qualquer coisa diante do Senhor. Eles levaram um fogo que eles tomaram de um lugar que não pertencia ao lugar santo, ao altar que eles podiam tomar, ao fogo santo, ou seja, o fogo separado. E muitas vezes eu e você, talvez a gente se apoie nessa estrutura de religiosidade, dizendo, não, mas eu tenho as minhas vestes, ou eu tenho o meu título, ou eu lidero a igreja, eu sou pastor, eu canto, eu sirvo, eu faço isso. Isso não é nada diante de Deus. Chegar no céu, Deus não vai olhar para mim, oi, pastor Abraão, tudo bem? Não, gente, que é isso? Isso é coisa daqui da terra, misericórdia. Se eu for me apoiar nisso, eu estou frito. O que Deus vai fazer é me cobrar mais. Não era você que pregava lá? Então vem cá, seu cabra. Aumenta a minha responsabilidade diante do Senhor. Por quê? Porque a gente não quer apresentar salvação para tantos e morrer no púlpito. Não, essa não é a vida que Deus me chamou para viver. A responsabilidade, na verdade, ela é dobrada, mas a santidade continua sendo expressa. Deus continua sondando e olhando o coração. Decora isso, santidade ao Senhor. Santificação era diária. A segunda coisa, serviço era diário na tribo de Levi. Eles estavam lá de manhã e de noite. Acende a lâmpada não pode morrer, então de noite acendia lá a lâmpada. Acordava no outro dia de manhã, já ia conferir, o fogo não podia apagar. Sacrifícios eram diários. Então toda a vida deles não era mais uma vida comum, mas era uma vida 100% voltada para o Senhor, diariamente. Eu estou pulando vários textos bíblicos, se os irmãos quiserem depois eu mando o esboço do sermão para todo mundo. Mas o culto está longo, quem aceita eu vou lhe mandar, pode ficar tranquilo, irmão, não tem um problema de compartilhar as coisas do Senhor. Mas eles serviam, eles tinham que apresentar a lei do Senhor, eles tinham que incutir na cabeça a lei do Senhor. Não, isso aqui não pode, isso aqui se você fez, você tem que passar um dia de purificação, você tem que se purificar dessa forma. Eram eles que recebiam então agora a lei de Deus e guardavam a lei de Deus. Não mais o reino de sacerdotes que era para o povo guardar, mas agora era através dessa linhagem sacerdotal de Levi, ou a linhagem sacerdotal de Arão. Eles que distinguiam também o que era santo, o que era profano. E aí era a alimentação, era o tocar em algo, eram as relações, tudo, eram eles que distinguiam. Eram eles que distinguiam o que é santo, o que é profano, o que é comum e o que é sagrado. Guarda isso no teu coração, eram eles que distinguiam. Quando a gente olha para a nossa vida, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos tentando colocar santo e sagrado no mesmo pacote e chamar de pertence a Deus? Ou será que nós estamos entendendo que o que é santo, ninguém toca, e o que é sagrado, se não for da mão do Senhor, nunca vai ser santo? Eu não posso santificar nada, é só o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que santifica. Sacerdócio é santificação diária, sacerdócio é serviço diário. Por último, sacerdócio é sacrifício diário.
E aí o povo apresentava sacrifício. Só que esse sacerdócio, ele era imperfeito, porque o próprio povo, o próprio sacerdote precisava apresentar sacrifício diante de si. Ele mesmo dizia assim, eu peço perdão pelos meus pecados, eu ofereço esse sacrifício, então eu posso acessar a tua presença. E aí o povo também vinha lá com o cordeirinho, vinha com o gado, vinha com a ave, vinha com a farinha, as diversas formas de sacrifício. O povo não podia apresentar direto a Deus, eles paravam no pé da tenda, na entrada, ali no pátio, e falavam, sacerdote, está aqui, isso aqui é para o Senhor. Eles não tinham acesso direto, eles paravam e diziam, sacerdote, isso aqui é para o Senhor. E o sacerdote era aquele que apresentava os sacrifícios diante do Senhor. Sacerdócio é santificação diária, serviço diário, sacrifício diário. Pastor, mas o que isso tem a ver misericórdia? Estou falando rápido. Esse negócio de sacerdócio é uma confusão. O Antigo Testamento não é das partes talvez mais fáceis se a gente for comparar com o Novo Testamento. Eu estou até agora olhando para o Senhor e estou mais perdido do que cheguei nessa igreja. Vou sair dessa igreja pior do que cheguei. Misericórdia. Calma, respira. Agora a gente vai juntar tudo e vai fazer sentido. Porque o intento primeiro de Deus era o quê? Era um reino. Alguém está entendendo pelo menos essa parte? Então vamos lá de novo. O intento primeiro de Deus era o quê? Um reino de sacerdote. Foi isso que aconteceu de primeira mão? Não. Então, Deus instituiu uma tribo para o serviço sacerdotal. Até aí, todo mundo bem? Aí, para você entender a tribo, você lê Levíticos, é facinho você entender. Você vai ali, Êxodo, Levítico, você vai entender tudo. Só que, meus irmãos, os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus tem no seu coração, homem nenhum arranca. O que Deus tem na sua mão, homem nenhum tira. E quem resolve essa parada toda para a gente? Jesus Cristo de Nazaré. Porque é pelo sacrifício do sumo sacerdote Jesus, que não é apenas sumo sacerdote, mas ele é o cordeiro da propiciação também, por isso que ele é o cordeiro de Deus. João Batista está lá dizendo, olhem, contemplem, vejam o cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Opa! Porque o intento de Deus é retornar ao status quo, ou seja, é retornar à origem. Nós vamos viver com Ele na glória o que Adão e Eva perderam lá no Éden. A presença plena do Senhor. Esse é o intento do nosso Deus e é por isso que nós estamos vivendo para Ele. É por isso que Jesus Cristo veio, matou a morte ou venceu a morte e nos deu vida eterna. Não é para a gente ficar saltando nas nuvens, aleluia, não. É para a gente agora usufruir daquela presença doce, poderosa, maravilhosa, que um dia foi perdida, mas que ninguém frustra os intentos de Deus. Ele vai lá e restaura todas as coisas. Isso não foi de graça, isso foi pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele restaura a relação de Deus e restabelece um reino de sumos, ou um reino de sacerdotes. Vamos quase terminando. Hebreus 7. Se você puder, vai comigo, Hebreus 7. Rapidinho. Hebreus 7. Pode segurar. Hebreus 7. Amém? Quem está lá? Ainda não. Vamos lá. Hebreus 7, a partir do verso 11. Amém? Então vamos lá. Se os sacerdotes levitas, Hebreus 7, a partir do verso 11. Se os sacerdotes levitas fossem capazes de nos salvar, pois foi através deles que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de aparecer um outro sacerdote à semelhança de Melquisedeque e não da descendência de Arão? Se houve uma mudança de sacerdote, é porque também houve necessariamente uma mudança da lei. Como é sabido, Cristo pertencia à tribo de Judá, da qual nunca Moisés falou a propósito de sacerdócio, da qual também nunca houve ninguém que tivesse prestado serviço sacerdotal notar. Fica assim claro que foi instituído um novo sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, que se tornou sacerdote, não segundo a sucessão da tribo de Levi, mas segundo o poder que deriva da vida que jamais findará. Verso 26. Era um sumo sacerdote assim que nos convinha, santo, irrepreensível, sem nunca ter sido manchado pelo pecado, separado dos pecadores,
e foi-lhe dado o lugar de maior honra no céu. Ele não precisa, como os outros sacerdotes, de oferecer sacrifícios diários, mas primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo, como os outros sumos sacerdotes. Mas Jesus Cristo sacrificou-se pelo pecado do povo, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo um sacrifício na cruz. Os sumos sacerdotes instituídos pelo antigo sistema da lei eram homens imperfeitos, mas aquele que Deus mais tarde nomeou com juramento solene é o seu Filho, perfeito para sempre. 1 Pedro, você não precisa abrir sua Bíblia, mas 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, vai dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Verso 9 diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aquela nação santa é aquele reino de sacerdote que um dia não respondeu e disse para Moisés: Moisés, vai tu no nosso lugar. Agora Jesus Cristo está dizendo: eu restauro essa relação. E vocês são, 1 Pedro está dizendo, vocês são nação santa, sacerdócio real, geração eleita, para que vocês anunciem a poderosa glória de Deus. De novo eu pergunto: homens podem frustrar os planos de Deus? Não. Deus continua tendo para si um reino de sacerdote. Agora eu pergunto: você agora então precisa se vestir com as vestes sacerdotais, as estolas sacerdotais, para dizer: olha, eu sou diferente, eu sou santo, eu sou distinto? Você precisa? Agora isso significa também que não precisa mais ser distinto e santo diante do Senhor? Também não. O problema é que a gente quer anular a antiga aliança, achando que pode bagunçar na nova. Não é assim. Deus continua fazendo distinção entre santo e profano, entre impuro e puro, entre comum e sagrado. Não é porque você não precisa mais vestir uma estola sacerdotal que você não é dito: olha, você precisa viver uma vida que responda ou que signifique, que exemplifique o chamado de ser um sacerdote do Senhor. Eu quero que você saia daqui com esse entendimento. Deus te chamou para ser um sacerdote do Senhor, uma sacerdotisa do Senhor, porque Ele tem para si um reino de sacerdote. Sacerdócio ao Senhor continua sendo santo. Serviço é diário, então você precisa vir todo dia para a IBBC? Claro que não, misericórdia, pastor, esse culto já está longo demais, se eu vier amanhã eu já estou cansado. Você não precisa vir. Está tudo bem. Isso significa então que você não vai servir a Deus todos os dias da sua vida? Não. Como é que você serviu a Deus ontem? Como é que você está planejando servi-lo amanhã? Amém, amém. Glória a Deus, responda. Como eu servi a Deus ontem? Como eu servirei a Deus amanhã? É muito fácil botar na conta da igreja. Se dá trabalho para alguns vir no domingo, quanto mais na semana, irmãos. Deus continua olhando para o seu coração, para a sua vida, dizendo: como é que você me serve hoje? Como é que você me serve hoje? Você é sacerdote, você não tem um dia de descanso, sua vida é para o meu serviço. Sua vida é para o meu serviço. O sacerdócio ao Senhor continua sendo diário. Então, pastor, agora eu também não preciso mais ter sacrifício, né? Ninguém vai chegar aqui. Quantos bodes tem ali no parking lot para a gente trazer agora e começar a matar? Quantas aves? Quantos quilos de farinha? Não tem mais. Então agora também não tem mais sacrifício. Jesus Cristo sacrificou. Minha vida agora é só curtir. É só aproveitar esse Deus de amor, Deus de amor. É Deus de amor, mas Ele é santo, 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 santo. E aí Romanos 12 vai lembrar a mim e a você, se você não lembra, eu te lembro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que vocês apresentem os vossos corpos, como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora eu pergunto para você, como é que é um sacrifício vivo? Porque se era sacrifício, era para ser morto. E essa era a lei no Antigo Testamento. Se não houvesse morte, não tinha remissão de pecado. Só que a morte física, Deus já morreu. E a morte espiritual, Ele já venceu por nós. Nós vamos viver a eternidade com Ele. Isso significa agora que é uma vida sem sacrifício? Não, agora na sua vida, você se sacrifica para exemplificar a vida de Deus em você. Amém? Não é porque a gente não traz mais bode para cá que a vida agora está tudo bem.
o sacerdócio ao Senhor continua sendo sacrificial. O sacerdócio ao Senhor continua sendo sacrificial, mas agora é um sacrifício vivo ao Senhor. Deixa eu terminar encorajando o teu coração. Não vamos cantar não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Desculpa, bota a música no próximo domingo. Amo você, meu irmão. Durou 1 mês e meio para começar o pastor a bagunçar a ordem das coisas, né? Vamos lá. Só que existiam 2 privilégios, porque isso tudo talvez pareça no meu coração o pesar. Nossa, então é sacrifício, é serviço, é isso. Primeiro, talvez você pense, isso é pesar, é o ônus. Mas deixa eu dizer, tinham 2 privilégios muito, muito, muito mais maravilhosos. O primeiro é que os sacerdotes, eram eles que acessavam o lugar da presença de Deus. Os sacerdotes eram eles que acessavam o lugar da presença de Deus. Ei, alegre-se no seu coração, Deus tem para si um reino de sacerdotes. Hebreus vai dizer, agora nós podemos nos achegar confiadamente à sala do trono. Você não tem que mais ter medo, você não tem que ficar batendo bicho, se amarrando, vestindo roupa específica. O véu rasgou, a palavra de Deus fala que no dia da sua morte o véu rompeu de alto a baixo. E agora nós temos livre acesso a Deus o Pai por um novo e vivo caminho. Jesus Cristo de Nazaré. Sacerdotes, eles têm acesso à presença de Deus. Você tem aproveitado o acesso à presença de Deus? Pense, você hoje, agora, do seu lugar, você pode estar falando com Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente. Você já aproveitou nesse culto, o acesso à presença de Deus? Eu termino dizendo que sacerdotes, eles eram ungidos para essa função. E a ideia era pregar isso no domingo passado, daria para conjuntar com o Pentecostes, pastor Galgu. E a unção agora não é mais o óleo, né? Como o óleo precioso que desce sobre a barba e corre pelas vestes de Arão. Não é mais esse óleo da unção, não é o azeite de Jerusalém. Mas é a unção do Espírito na sua vida. Porque Deus nos ungiu com o Espírito Santo de Deus. Se você é sacerdote do Senhor, você tem acesso a essa presença de Deus. E você tem a unção do Espírito na sua vida. 2 Coríntios vai falar, ora, é Deus que faz que nós permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou e pôs o seu Espírito em nossos corações. Se um dia o povo recusou a presença de Deus, dizendo, Moisés, sobe no nosso lugar. Meus irmãos, não recuse a presença de Deus. Deus tem para si um reino de sacerdotes. Ele reservou para si um reino de sacerdotes. Se você tem recusado a presença de Deus e você ainda não tem entregue sua vida para Jesus, eu te convido, faz isso agora. Entrega a tua vida para Jesus. E diga, Espírito Santo de Deus, reina em mim, me unge com o teu Espírito. Se você já entregou sua vida para Jesus, eu quero te dizer, sacerdócio é serviço diário, é sacrifício diário, é santificação diária. Os tipos no Antigo Testamento que encontram total significação na pessoa de Jesus Cristo, vem para a nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Continua sendo santificação, serviço e sacrifício. Curva a tua cabeça, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Deus Pai, nós te amamos, Senhor. Ministra aos nossos corações, Pai. Traz a clareza, Pai, a palavra que foi exposta nessa manhã, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, Pai, que tenha instigado o nosso coração a entendermos, Pai, que o Senhor nos convida a esse sacerdócio. Somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real do Senhor Jesus Cristo. Como sumo sacerdote que rompeu o véu, que rasgou o véu de alto a baixo, que nos deu livre acesso a Deus o Pai. E que nós possamos aproveitar, meu Deus, esse doce privilégio do acesso completo à Tua presença, da unção do Teu Espírito nas nossas vidas, Deus. Nós amamos o Senhor, Pai, amamos a Tua presença, meu Deus. E nos faz, Pai, ser canais, Pai, na vida de outros que ainda não Te conhecem, Deus. Como aqueles que acessam a presença de Deus e apresentam a Deus a outras pessoas que ainda não Te conhecem, Pai. Eu clamo, Pai, que o Senhor levante no coração de cada irmão aqui nessa manhã, Pai, essa consciência. Eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele reservou para si um reino de sacerdote. Ele restaurou isso através da vida de Jesus Cristo naquela cruz. E se eu faço parte desse reino, e esse reino não contém, mas ele é feito na sua plenitude de sacerdotes,
Eu sou sacerdote do Senhor. Declare isso sobre a sua vida. E nós queremos, Pai, viver uma vida diariamente que agrade o teu coração. A Ti toda honra, meu Deus, a Ti toda glória, Pai, a Ti todo louvor. Agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre o povo de Deus aqui na terra, agora e para sempre. Amém, Deus. Amém. Amém. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.